hoje eu queria trazer um conteúdo para vocês mais voltado no WhatsApp, ok? Então a gente vai falar um pouco de WhatsApp aqui, porque hoje a gente nota, então, muitas pessoas, todo mundo aqui trabalha com o WhatsApp, óbvio, fazemos ligações, tem as ligações, porém, né, usamos muito o WhatsApp. E uma coisa que acontece muito, principalmente para quem usa o WhatsApp para o trabalho e tudo mais, principalmente numa região que chega bastante lead, né? Então a gente, né, tem uma região ali que chega muita coisa, tudo ao mesmo tempo, e aí, né, começa a acontecer alguns desafios. Então a clínica, no caso, começa a ter alguns problemas que às vezes ela não imaginava que ia ter, porque nem todo mundo vai ali montar um negócio e já vai saber exatamente dos problemas que tem, dos desafios que tem ali, melhor dizendo. Então vai lá, faz um investimento na rede social, começa a chegar aos pacientes e tem algumas coisas que a gente consegue ir mudando, alguns ajustes que a gente consegue fazendo ali dentro do próprio WhatsApp que vão facilitando o nosso dia a dia. Porém, você só sabe se você tiver esse conhecimento específico. Então são essas coisas que a gente vai passar aqui para vocês. Então qual que é o desafio? Assim, o WhatsApp ele é excelente. Hoje, principalmente brasileiro, de forma geral, gosta muito do WhatsApp, né? E, gente, já tentei aqui, até nos cursos, nas mentorias, que a gente acompanha, né? Que a gente participa também, eu vejo o pessoal tentando usar o Telegram, entre outros, e não adianta. O WhatsApp é o que mais funciona, assim, seja para relacionamento, seja para organização, enfim. Então, no caso, o WhatsApp, por mais que ele é excelente, por mais que ele facilita muito o trabalho, ele ainda não é feito para atender as necessidades de quem trabalha ali com prospecção de pacientes ou clínica odontológica de forma geral. Então tem alguns desafios que vai tornando o nosso trabalho um pouco mais delicado, vamos dizer assim, porque ele tem algumas funcionalidades, porém ele, no caso, não atende a demanda, a necessidade que a gente vai tendo, que uma clínica odontológica tem. Por quê? Porque ele é feito para atender uma grande massa de pessoas, um volume gigante de pessoas. Então ele tem que fazer algumas funcionalidades, vai se encaixar para todos os segmentos. E vocês concordam que tem segmento, por exemplo, o segmento da odontologia é totalmente diferente do segmento, por exemplo, médico, né? Por mais que é saúde. Então tem as suas necessidades, tem as suas particularidades. E com isso, então, os desafios, né? Qual que é o desafio, então? Hoje aqui na Prospecta, por exemplo, no grupo como um todo, são mais de 70 colaboradores, só fazendo o trabalho ali do atendimento. Então você imagina, né, como é que é fazer toda essa gestão ali pro WhatsApp. Então quais que são os desafios que a gente também vai enfrentando? Falta de padrão. Então, por exemplo, ali no WhatsApp, você não consegue ter uma forma de você padronizar exatamente todos os seus setores. Você tem sim ali a resposta rápida, até algumas funcionalidades que vão nesse sentido, mas normalmente o que as clínicas mais acabam utilizando é, de repente, um script, seja impresso ou em algum documento, né, online ou PDF, às vezes comprou de algum curso, enfim, e aí fica copiando de um lugar e para o outro. E aí, querendo ou não, imagina, tem clínicas que a gente conhece que se relaciona com, sei lá, 50, 100 pessoas por dia. É muita coisa. E aí, se você for pegando esses tempos, copia e cola e joga para lá, no fim do mês, no ano, ou até mesmo no dia, isso faz muita diferença. Então, tudo que a gente pode otimizar o nosso processo, confia em mim, vai ser melhor, vai gerar um resultado, você vai ter mais produtividade e uma coisa vai levando a outra, né? Então, essa padronização ficou um pouco mais difícil, principalmente no momento que você começa a escalar, que você começa a receber mais lead, que você começa a ter mais pessoas na equipe. Então, talvez hoje você não tenha esse problema, mas em algum momento, quando você começar a ter esse crescimento, você vai ter. Eu falo isso porque a gente teve. Eu falo isso porque quando a gente vai atender um cliente, que ele sai de um cenário ali, de um faturamento no qual dá para conseguir com o volume lead de baixo, né? A gente, no caso, quando começa a ter essa questão da escala, já começa a ter esse desafio também. Mas então é natural, né? É uma coisa que acontece mesmo com todo mundo. Então fica um pouco mais desafiador mesmo a gente trabalhar com isso. Então hoje a gente vê, né, as pessoas com pressão ali de papéis e aí vai trabalhando de repente, mas ainda não está no computador. O que acontece muito também, muitas das vezes não tem nenhum script adequado realmente para a conversão ali das redes sociais, dos leads, pô, o que está funcionando, às vezes as coisas mudam, então aquela estratégia, por exemplo, do mês passado que funcionou, já não vai funcionar desse mês, por mais que você use exatamente do mesmo jeito, já não funciona mais, as coisas vão mudando. Às vezes você foi lá, mandou uma mensagem, um áudio, um vídeo que seja, funcionou, porém, mesmo que funcionou, teve algumas pessoas que acabaram não retornando, não respondendo, e coisa do tipo. Aí você vai lá e vai mandar mesmo, então já não acompanhou ali. E no caso, como eu falei também, dentro do WhatsApp, a gente tem algumas situações onde a gente não consegue organizar exatamente como a gente quer, né? Então, o que acontece? Você perde ali venda,
porque, no caso, independente se é para a clínica da recepção, até para quem faz ali a parte do comercial, de follow-up, coisa do tipo, cada um tem um papel importante no faturamento da clínica. A questão é que um vai estar focado em levar novas pessoas ou recuperar pessoas, e o outro, no caso da recepção, por exemplo, vai estar focado no quê? Em reter, né? Em trabalhar que todo mundo esteja satisfeito, garantir a satisfação, ver se está tudo ok, se está tudo funcionando. Então, hoje o WhatsApp, exatamente da forma que ele é hoje, ele não foi feito para atender essas necessidades de clínica odontológica. E aí, o que vai acontecendo? Eu vou chamar de leads, são os pacientes das redes sociais, né, que vem dos anúncios e tudo mais, e até mesmo os pacientes, porque a clínica, no caso, tem ali, né, tem clínica que com um único celular, ela atende todo mundo. Ela atende lead da rede social, ela atende também os pacientes. Então, o que vai acontecendo? Vai se acumulando. A clínica já tem um volume legal de pacientes, uma clientela legal, e ainda juntos da rede social, vai tudo se acumulando, né? E aí acontece de ir perdendo, né, algumas pessoas, sai do campo de visão, aí esquece, nunca mais você consegue comprar. E aí, né, no caso, é um dinheiro que você deixa de faturar, que você deixa de receber também. Então, são potenciais vendas que vai, de repente, se evacuando, desperdiçando ali, e que você vai deixando na mesa ou para até algum concorrente pegar de repente. Então, com isso também, consequentemente, né, por não ter todas as funcionalidades que a gente precisa, a gente perde tempo, a gente perde agilidade, e eu falo isso porque eu também já fiz esse trabalho aqui por muito tempo, e realmente, as pessoas, elas às vezes não têm essa preocupação, porque eu trabalho com isso e eu tenho que ter essa preocupação. Hoje, o meu trabalho é promover para os nossos colaboradores e também para os nossos clientes tudo que a gente pode fazer em termos de otimização, tempo, de agilidade, de processos, que consequentemente vai levar um resultado melhor e uma maior conversão. Porém, quando você começa a ter esses desafios, o que acaba acontecendo é o quê? A menor conversão. Porque hoje você não tem organização, as pessoas vão se acumulando, sai do seu campo de visão, enfim, né? Então você tende a não conseguir dar a atenção que você precisa para todo mundo. O que é mais complicado também que a gente já, nossa, assim, pelo menos uma vez por semana a gente vê isso aqui, tá? Que é o quê? A clínica. E acontece, de repente um colaborador vai sair de licença, teve um atestado, né? Ou acabou saindo mesmo, foi por uma outra oportunidade, ou acabou não dando certo, enfim. Então, o que acontece muito? Ao trocar de colaborador, todo aquele conhecimento que tinha daquela pessoa que você já tinha alinhado com ela, enfim, todos aqueles ajustes que você em algum momento passou treinando, acompanhando, dando suporte, quando você troca, infelizmente, você acaba perdendo. Infelizmente, para quem ainda não tem, de repente, alguma outra forma de conseguir, né, centralizar essas informações. Por quê? Porque também cada colaborador tem a sua forma de trabalhar e, consequentemente, vai ter a sua forma de organizar também, né? Por mais que você tenha um padrão, um processo operacional padrão também, cada um tem aquilo que, de repente, eu gosto mais de fazer desse jeito. É uma particularidade, é normal, são pessoas. Mas a clínica, ela perde muito com isso. Ela perde muito com isso mesmo. Principalmente na troca de um colaborador. Que daí vai acabar indo meio que tudo com ela, e aí você, às vezes, tem a sensação de que tem que começar tudo do zero. Outra coisa que vocês perdem um tempão, né? Salvar como contato, seja o paciente, seja o lead, né? A gente vê, por exemplo, uma vez eu lembro até hoje que a gente foi fazer uma mentoria e a clínica recebia muito lead mesmo, era mais de 500 leads no mês. E a clínica, para chamar essas pessoas, precisava salvar todo mundo primeiro no celular para daí conseguir fazer com que apareça aquela pessoa ali e ela conseguir fazer o relacionamento. Mas não precisa disso. Tem um jeito mais fácil para mostrar para vocês como é que faz. Outra coisa também, isso aqui também é semanal. Perder os dados. Então hoje, gente, infelizmente, seja porque a clínica de repente perdeu o número porque esqueceu de colocar crédito, então tomem cuidado com isso, ou às vezes, infelizmente, acabou, o aparelho deu problema, ou foi migrar de um aparelho para o outro, não fez o backup, ou infelizmente a clínica de repente foi assaltada, Deus me livre, né, mas às vezes pode acontecer. Enfim, aconteceu algum tipo de situação que pensa assim, hoje você tem um celular, né, um WhatsApp, tá ali a clínica, os dados ali, né, no WhatsApp, tem lead da rede social, tem pacientes de vocês, e aí tá todo mundo ali, tá tudo centralizado. E aí perdeu, né, perdeu tudo aquilo que você fez, todo o investimento. Por quê? Porque talvez não está num sistema, porque talvez não está, né, porque assim, normalmente, chegou ali os leads da rede social e tudo mais, o pessoal só joga para o sistema de agenda, de gestão que se utiliza, quando o paciente ou agenda, ou em alguns casos comparece, e em alguns eu já vi até fechar. Então, aquela galera, né,
né, que é uma grande maioria das pessoas que não converte, significa que eles não são importantes, você não pagou por eles. Ou seja, você perde uma fatia muito grande de pessoas também que podem ser seus possíveis pacientes e clientes com esse tipo de situação. E entre outras coisas também, todo o histórico e tudo mais. Então a gente está vendo isso também em situações, por exemplo, onde às vezes o WhatsApp ele é banido. Enfim, então tem diversas situações que pode acontecer. De clínicas que vão lá e fez um investimento na rede social para conseguir aqueles leads e infelizmente de um dia para o outro acabou perdendo os dados, aqueles telefones, todos aqueles pacientes. Então, gente, primeira coisa, né, em relação a esse aspecto, hoje a nossa recomendação é tenha um celular só para lead, só para rede social e um celular só para clínica. Só para recepção. Se você perder um, já é, né, muito chato quando acontece isso, você não consegue recuperar. Agora, imagina se você perde um celular que tenha tudo que você construiu, seja dos anúncios da rede social, como seja dos pacientes, né? Então tem todo esse transtorno. Então a gente acha melhor, né, em tudo que a gente já testou, já vivenciou, realmente você separar, tá? E depois eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer então para não perder mais e parar de sofrer com isso. Tá? Essa questão também de toda vez ter que ficar salvando ali o contato, então isso aqui é muito ruim hoje, né? Ainda no WhatsApp ele não tem uma funcionalidade que atenda isso, né? Então tem gente que gosta de deixar tudo bem organizadinho, de salvar realmente o contato ali, não somente porque você precisa chamar, adicionar para fazer o contato, né? Mas realmente por questão de organização, ó, quero todo mundo que chega, que é de lead, quero estar com o nome de lead. Tem gente que gosta de organizar isso, né? Hoje a gente tem a opção de fixar só 3 conversas, mas eu garanto que todo mundo que está aqui precisa em algum momento ou tem algum tipo de situação que você tem mais de 3 pessoas ali, de 3 conversas que você precisa ficar de olho. Por exemplo, aqui eu tenho alguns grupos, eu tenho alguns colaboradores que eu preciso realmente deixar no meu campo de visão, mas hoje a gente fica limitado apenas com 3 conversas. Todo mundo que está aqui tem essa dificuldade. E também tem que ficar procurando o nome do paciente. Em que sentido, né? O nome do paciente, quando ele se coloca, você tem que clicar lá na conversa e aí ali no cantinho direito vai aparecer o nome, né, da pessoa, normalmente quando aparece, tá? Quando ela coloca. Não tem uma outra forma ainda, caso você ainda não tenha o contato salvo, vai aparecer para você. Então, essa é uma limitação do WhatsApp também. E aí, no caso, o que vai acontecendo no final? Com o volume de atividades diárias, algumas atividades caem no esquecimento. Seja porque o volume de atividades é muito grande, seja porque, por exemplo, cada hora surge uma demanda, uma prioridade, uma urgência nova, e aí as coisas vão realmente caindo no esquecimento. E aí, fora ali o WhatsApp, que é só a pontinha do iceberg, tem um monte de coisa acontecendo na clínica também. Então é uma coisa muito dinâmica que vai acontecendo ali. E a falta de você conseguir ter ali no WhatsApp, você anotar informações que seja relevante. E você, além de anotar, você também conseguir encontrar de uma forma fácil, que não adianta nada, concorda? Você anotar as informações e no momento que você precisar usar, você não acha. Então, esses são alguns desafios que a gente acaba encontrando no WhatsApp, quando a gente vai trabalhar com leads, quando a gente vai trabalhar com setores internos que a gente precisa dentro de uma clínica odontológica, né, para, de repente, a gente profissionalizando, para a gente ir aumentando o nosso faturamento. E um local também, não tem hoje ali no WhatsApp, um local específico para você encontrar determinadas atividades que você precisa fazer. Então, por exemplo, aqui na Prospect, as colaboradoras, os encantadores têm algumas atividades operacionais padrão que precisam ser feitas. Então, a gente sabe, por exemplo, que todo mês a gente tem que falar com os leads que faltaram desde o início da clínica, as pessoas fizeram a avaliação e não fecharam, que não agendaram, toda a carteira, aquela coisa toda. Parece óbvio, mas vai chegando no dia a dia, vai chegando conforme as outras demandas, vai surgindo uma outra coisa e a gente vai passando na frente, a hora que você vai ver, mais um mês passou e você não conseguiu fazer aquilo lá. Ou simplesmente, o paciente, principalmente follow-up, né? O paciente fez a avaliação e não fechou, aí ele fala, não, me liga no dia 19, né? Aí fala que vai ligar, vai acontecendo um monte de outras coisas, um monte de outros problemas, não acha. Por quê? Porque não tem uma forma fácil de vocês conseguirem encontrar isso. Mas vamos lá. Outras coisas que hoje também está em alta são os envios de mensagem. Então aqui eu coloquei só alguns exemplos, mas hoje a gente vê muita gente também tendo que enviar manualmente
ou seja, um por um. Então imagina, a clínica tem uma carteira de, sei lá, 5.000 pessoas que ela tem na base, e vamos supor, que pessoas que não agendaram, né, que são de leads, ou que não foram ainda na tua clínica, né, que não são pacientes, pessoas que faltaram de primeira consulta, por exemplo, então é bastante gente, ou até mesmo ativos mesmo da clínica. Os follow-ups são pessoas que fizeram avaliação e não fecharam. Pós-venda, que é para ver se está tudo bem, para pedir indicação, ou os aniversariantes do mês. Toda reunião, e quem fez a reunião comigo inicial, eu pergunto se faz alguma campanha de aniversariante. Muitas clínicas ainda não fazem, por quê? Porque é um processo, por mais que o sistema lembra, não é um processo que fica prático, tem que fazer um por um. Pesquisa de satisfação também é algo pouco utilizado hoje realmente nas clínicas. Pedir avaliação no Google, então, nem se fala. Tanto que hoje a gente tenta já facilitar para vocês de alguma forma também, mas não é uma coisa que tem esse costume, não virou uma atividade operacional padrão. E recados, né? Ah, hoje é feriado, a gente não vai atender, ou reforma, ou aconteceu alguma coisa realmente na clínica, às vezes férias, enfim, então você precisa fazer alguma atualização e não consegue, às vezes, chegar em todo mundo, porque ou você é umas pessoas só, né? Ou realmente tem que mandar todo mundo. E aí tem uma funcionalidade no WhatsApp, que talvez nem todo mundo saiba, que é o envio de mensagens com a lista de transmissão. Só que aqui a gente tem um problema, porque a lista de transmissão, ela, no caso, ela manda, sim, as mensagens para as pessoas, você tem que ir lá configurar, porém, a mensagem, ela só vai, pelo menos até o momento, né, para quem tem o teu contato salvo. Então, primeiro é uma situação, você tem que salvar todo mundo. Aí, segundo, tem a outra situação, a pessoa tem que ter o teu contato salvo. Então, você fica um pouco limitado, porque, vamos dizer, né, a pessoa não salvou o teu contato, a tua mensagem não vai chegar. Por mais que ele tá lá na lista de transmissão, entendeu? Então, é uma questão que, às vezes, a clínica, ela acha que vai mandar mensagem para todo mundo, faz lá uma comunicação, tem um cuidado, e aí, infelizmente, acha que foi mandado mensagem para todo mundo, teve um retorno baixo, e aí, pô, por que eu não tive retorno? Aí, a hora que vai ver é porque a mensagem praticamente não chegou para ninguém. E vamos lá, então. Qual é a solução para a gente resolver tudo isso? Já tem um tempo que a gente estava tentando quebrar a cabeça com isso. Pensa, né? A gente está há 10 anos fazendo esse trabalho e a gente também faz o trabalho, além dos anúncios, a gente também faz o trabalho de relacionamento com os clientes. Então, a gente sofre com isso aqui, como eu falei para vocês, há muito tempo já. Hoje, a gente já vinha desempenhando esse trabalho desde quando não tinha nem o WhatsApp, para vocês terem uma ideia. Era tudo por meio ali do Facebook e tudo mais. Então, a gente sofre com isso desde o início, praticamente. Então, a gente sempre foi pensando, né, como é que a gente consegue resolver isso? Como é que a gente consegue, né, não somente atender às nossas necessidades, como que a gente consegue fazer para que outras pessoas tenham acesso a isso também? E aí tem um agravante. A gente já pesquisou diversas ferramentas, diversos CRMs, diversos sistemas, e aí tinha um ponto muito crucial, que é mudar a interface do WhatsApp. E, gente, não adianta. Toda vez que você vai ainda colocar um sistema de qualquer coisa, de gestão, coisa do tipo, vai ter uma resistência. É natural. As pessoas estão fazendo ali de um jeito, chega uma outra coisa, já tem uma resistência em relação a isso. Só que quando não muda a interface, ou não muda muito ali o formato que elas fazem, fica muito mais fácil a aderência. E a gente tinha uma dificuldade muito grande com isso, porque todas as ferramentas que a gente pesquisava mudava a interface do bendito WhatsApp, né? Então a gente hoje conseguiu criar o nosso próprio CRM, a nossa própria ferramenta, e com um maior diferencial que é isso, sem mudar a interface do WhatsApp. Então a gente vai conseguir resolver todos os problemas que eu falei para vocês agora anteriormente, sem mudar a interface do WhatsApp. Você vai continuar vendo o WhatsApp do jeitinho que ele é, diretamente para o seu computador. Então não é um aplicativo ali e tudo mais, que às vezes consome um monte de coisa do teu computador, que deixa pesado e tudo mais. Funciona tanto para o WhatsApp normal quanto para o WhatsApp Business. E aqui vai um ponto. Clínica é uma empresa independente, né, do tamanho e tudo mais, é uma empresa. E o WhatsApp pessoal, ele é recomendado para conversas pessoais, para situação pessoal, aquela coisa toda, para o teu pessoal. E não para clínica, porque o WhatsApp normal e o WhatsApp Business têm funcionalidades que somente existem no WhatsApp Business. Então, já primeira recomendação, né? Hoje tem muitas clínicas que infelizmente ainda usam o WhatsApp normal. Então tenha também, sempre que possível, um WhatsApp Business, porque ele tem mais funcionalidades do que o normal, mesmo que seja limitado, mas ele tem mais, tá bom? Mas daí aqui no caso ele funciona para os dois, tanto para o normal quanto para o WhatsApp Business, porque, né, não adiantava a gente fazer uma solução só para um e deixar para o outro ali, né? Ou seja, né, de forma geral, a única coisa que vai mudar na vida de vocês, assim, em relação à ferramenta, é que você vai ter funcionalidades extras, funcionalidades
funcionalidades que vão resolver todos os problemas que eu mencionei para vocês aqui. E muito mais, tá? Daí, conforme vocês forem usando, vocês vão ver. Então, tô aqui com a minha telinha aberta. Caso, né, a ferramenta aqui que eu vou mostrar para vocês, ela é uma ferramenta que eu uso para apresentação, para demonstração. Então, só para vocês entenderem essa questão também. Mas, ó, aqui já tá com a ferramenta. Vocês estão conseguindo ver minha tela, que deu um zoom. Mas já está com a ferramenta. É a mesma interface do WhatsApp. Não mudou nada. Só teve alguns acréscimos. Então tem esses itenzinhos aqui. E se você olhar no seu WhatsApp nesse exato momento, você não vai ver, né? Não tem nem outra ferramenta que você pesquisar. Então a gente fez essa ferramenta, no caso, já pensando, primeiro, para resolver, porque a gente tinha aqui tem ainda a nossa demanda. Então a gente fez para a gente conseguir, né? Ir resolvendo os nossos problemas, que naturalmente são os problemas dos nossos clientes também, né? Que fazem esse trabalho, coisa do tipo. Então, gente, isso aqui é só para vocês entenderem a carinha, né? Uma extensão que vocês baixam direto na loja de aplicativos lá do Google e pronto, já tá instalado ali, é bem facinho a implementação. Mas vamos pegar, então, o desafio que a gente havia colocado aqui. Por exemplo, hoje, imagina, são 70 colaboradores e colaboradores. Como é que a gente faz para conseguir padronizar o atendimento para toda essa galera? Pra gente, por exemplo, entrou uma pessoa nova, como que a gente faz para ela já estar adequada na cura? Como é que a gente já faz para ela começar a usar esses scripts? Por meio de processo operacional padrão, claro, mas também por meio dos scripts. E esse script eu já consigo deixar na ferramenta pronta, entendeu? Eu já consigo criar exatamente do jeito que eu quero. Então, por exemplo, se eu venho aqui no caso, aqui nesse rainho, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, bem aqui eu já deixo pronto todo o meu script. Então, por exemplo, mensagem inicial, quando chega um lead, o que eu falo? Tá aqui. Eu clico aqui, eu posso deixar áudio, posso deixar vídeo, tudo. Tá aqui, tá pronto, entendeu? Ah, explicação da campanha, tá aqui. E, gente, não é porque tá pronto aqui que a gente precisa usar exatamente igual tá aqui. Mas é uma base, é para a pessoa já ir estudando, é para a pessoa já entender qual é o formato que a gente quer. Então fica muito mais fácil e didático também. O melhor tipo de treinamento é a pessoa vendo, a pessoa ir acompanhando. A pessoa primeiro precisa ver o negócio acontecendo, pelo menos para a gente funciona muito. Ela vê a gente fazendo, depois ela vai lá, faz também. Bom, e aí a gente vai ajustando. Aí a gente pode deixar aqui, sem limitação, tudo que for necessário. Então eu clico aqui, a avaliação tem custo? Ah, eu tenho clientes hoje que cobram consulta, tenho clientes que não. A gente deixa a abordagem pronta aqui. Qual é o preço? A maioria dos leads gostam de perguntar preço, não é mesmo? Tem aqui algumas abordagens, tá? Que eu posso deixar tanto escrito quanto em áudio. E o mais legal, ó, por exemplo, sugestão de horário, agendado, lembretes, já deixo tudo pronto aqui. Se faltou, os pacientes faltam ou não faltam? Falta, normal. Não fechou, já deixo todo o meu script aqui, toda a minha régua. São vários. Nota que não é uma única mensagem, já deixo exatamente tudo que eu preciso para não ter erro, entendeu? Para ficar pronto aqui, independente disso. Se eu troco de colaborador, se entrou uma nova pessoa no lugar, meu, tá aqui, tá pronto. Não, ela não levou esse conhecimento embora, não foi com ela, tá tudo aqui, basta usar. O mais legal também disso tudo, ó, eu tô aqui falando com vocês. Eu vou clicar aqui em qualquer áudio, vou clicar nesse áudio aqui, tá vendo? Tem um microfonezinho aqui. Eu vou clicar no áudio aqui e ele vai nessa conversa aqui, ó, 4:27, o áudio como se fosse gravado na hora. A ferramenta, ela inclusive simula que tá sendo gravado o áudio. Então isso aqui é muito bom, isso aqui me dá muita alternativa. Por exemplo, o paciente gosta de perguntar preço. O que a gente pode fazer e a gente faz, inclusive, quem é nosso cliente que já sabe, pega um áudio do doutor, pega um áudio da doutora, brevemente falando por que não dá para passar esse preço sem antes ele ir na consulta, suba aqui na plataforma de forma bem rápida e usa no meu atendimento. E aumenta muito a minha conversão. O paciente vai ter a sensação de que pegou o celular, de que o doutor pegou o celular, parou tudo que estava fazendo para oferecer esse atendimento para ele. E na verdade é uma ferramenta. Então eu consigo personalizar o meu atendimento e ainda gerar resultado. Então eu consigo padronizar todo o atendimento aqui para resolver esse problema de uma vez por todas, dependente se sai pessoas, colaboradores e tudo mais. Não tem a limitação, vocês podem criar os scripts personalizados, ou seja, eu consigo colocar o nome do paciente, eu consigo mandar áudio meu, consigo mandar áudio do doutor, da doutora, quem vocês desejarem, daí vai da necessidade de vocês. A gente pode deixar tudo organizadinho, então, por exemplo, se vocês forem lá no seu WhatsApp, não tem essa questão de categorias, fica tudo junto lá nas respostas rápidas que ainda tem uma limitação. Aqui eu quero só encontrar, por exemplo, abordagens para quem não fechou. Eu vou ali e consigo encontrar abordagens de que não fechou, igual eu mostrei aqui para vocês. Ah, não, quero só falar com quem, por exemplo, para pedir indicação. Beleza, eu vou encontrar aqui na onde eu tô falando de indicação. Fica muito mais organizado. Nas respostas rápidas, elas ficam tudo ali, um em cima da outra, sem fazer nenhum tipo de sentido, tá? E talvez, conforme você ir organizando ali as categorias, você pode ir colocando daquilo, né, que mais faz sentido para você, na forma que faz mais sentido para você. E eu consigo
consigo, por exemplo, ou você consegue também, melhor dizendo, você pode simplesmente baixar todas as organizações, todas as mensagens, tudo que isso aqui, por exemplo, entrou um colaborador novo que vai usar um outro WhatsApp. Você consegue baixar exatamente como está aqui e colocar lá no outro, com tudo, sem precisar passar de um lugar para o outro, nada. Então, com isso, você consegue padronizar. Exemplo, né? Tem clínicas que, por exemplo, tem uma pessoa só para follow-up, outras só para CS, outras só para realmente leads, né? Cada um com a sua necessidade. Aí tem o pessoal lá da recepção e tudo mais. Então, cada um você concorda que vai ter um padrão? E aí, como é que você garante isso? Então, você cria um script padrão, todo mundo que entrar na parte da recepção vai receber o backup, tudo ali. Prontinho, 1 minuto tá pronto. O follow-up, então, vai ser, eu crio um script padrão aqui, subo lá no computador dela, que é o follow-up. Então, com isso, eu consigo garantir também, né, uma padronização. Ah, surgiu uma atualização. Você atualiza aqui e joga para lá. Bem simples. Então, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Isso aqui eu acho que é um dos principais diferenciais, que é essa questão do campo de visão. Isso aqui, no caso, gente, quando vocês vão trabalhar com leads ou com pacientes de vocês perdem muita venda. Vocês não fazem ideia disso. Ou às vezes não menciona, não mede. Mas as pessoas, quando elas saem do seu campo de visão, por quê? Você está conversando com o paciente, surgem novas necessidades, novas demandas, seja internas, seja aqui no WhatsApp mesmo. E aí, aquele paciente que você estava conversando, se ele não te respondeu, nunca mais a pessoa volta nele. E aí, fica nisso. A conversa parada, não acontece nada. Então, agora, pensando nisso, o que a gente fez? A gente criou aqui uma abinha onde você vai conseguir ver, né, exatamente o que está acontecendo em cada uma das etapas. Então, por exemplo, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui, ó, onde está leads antigos. Então, peguei só um exemplo. Aqui a gente organizou da seguinte forma. A gente deixou leads antigos. Então, aqui tem 4.570. Leads novos, 927. Agendados, 414. Faltou 308. E compareceu 262. Então, aqui eu desenhei, né, no exemplo, o nosso funil. E aí eu consigo entender aonde que cada paciente parou e eu vou trabalhando em cima dessas pessoas, dessas etapas. Porque você concorda que o paciente que faltou, a estratégia dele é diferente para o paciente que ainda não agendou, ou que ainda não foi na clínica, ou o paciente que compareceu, normalmente a clínica tem que ficar indo lá no sistema, aí baixa o relatório, aqui você vai clicar e vai aparecer essas 262 pessoas no seu campo de visão, entendeu? E aí você consegue ir fazendo, então, estratégias e trabalhando em cima dessas pessoas para evoluir elas de um lugar para o outro. E você cria isso aqui com base na sua necessidade. Aqui a gente deixou esse exemplo, tá? Mas você cria com base na sua necessidade. Então, eu quero criar uma abinha, por exemplo, que vocês adoram fazer, eventos, Invisa Day, Implant Day, enfim. É só você vir nesse maisinho aqui e eu coloco aqui, ó, por exemplo, Invisa. Aí crio aqui e ele vem para cá, né? Ele já veio para cá. E aí, para eu colocar as pessoas, basta eu ir na conversa de alguém, né? Clico aqui e vou jogar ele lá no Invisa. Então, beleza, vou jogar ele aqui no Invisa. E pronto, ele tá lá no Invisa já. Se eu clico aqui em cima do Invisa, tá todo mundo aqui. Ou seja, eu clico, bato o olho e sei que tá todo mundo aqui, entendeu? Então, quando eu for fazer um evento, eu bato o olho, clico aqui e consigo trabalhar, tá? Mas o melhor disso é você deixar no seu campo de visão. Porque qual que é o BO normalmente? As etiquetas. Quem usa etiqueta ainda, tem bastante gente que não usa. Elas ficam escondidas aqui. Elas ficam escondidinhas aqui. Então, elas não ficam no teu campo de visão. Vocês concordam, né? Aqui fica o teu funil, exatamente as suas prioridades no seu campo de visão. Ah, Matheus, mas eu gosto das etiquetas. Tá, tudo bem. Não vamos deixar você sem etiqueta. Você pode, então, em vez de usar as abas, você clica aqui nesse itemzinho, coloca etiquetas e ele traz as suas etiquetas. Então, você pode trabalhar das duas formas. Tem para todos os gostos. Mas eu, particularmente, gosto mais das abinhas. Acho que é mais profissional. Elas realmente ficam da teu campo de visão ali. Eu acho que fica mais organizado. Todas as experiências que eu fiz aqui, eu tive melhores resultados com as abinhas. Então, isso aqui, gente, facilita muito o trabalho, entendeu? E aí eu consigo exatamente entender aonde que o paciente parou, ou o lead, né, e ir evoluindo ele, com a determinada estratégia, com a determinada personalização, coisa que hoje no WhatsApp vocês não conseguem. Então, você consegue entender exatamente aonde que o teu cliente parou. Você consegue organizar por abas, você consegue organizar por CRM também. O que significa isso? Vocês concordam comigo que se a gente fazer um monte de abas aqui, vai virar um monstro isso aqui, aí deixa de ser organizado para ser um monte de coisa. Então, né, você pode criar vários aqui, não tem problema, não tem limitação. Porém, se você criar muito, fica desorganizado. Então, o que você pode fazer? Você pode criar funil dentro de funil. Como? Basta clicar aqui e aí ele abre uma outra abinha diferente aqui do WhatsApp, só que não vai interferir, né? Aonde eu posso criar algumas abas e ir trabalhando. Por exemplo, aqui eu coloquei, deixa eu só deletar aqui para vocês entenderem melhor. Mas hoje, para quem não tem o equipamento, né, o raio-x, né, ou às vezes não tem o laboratório
laboratório interno. Vamos supor, vou criar aqui uma abinha, vou criar aqui exame. Então, o que eu quero com essa aba? Eu quero controlar só quem foi fazer a panorâmica ou a tomografia, mas ainda não voltou. E aí, o que eu faço? Eu subo aqui, ó, arrasto para o lado as pessoas que foram lá, levaram a guia, que estão nesse processo, entendeu? E aí a gente vai colocando aqui, bem simples. E aí eu sei que todo mundo que tá aqui, eu preciso trabalhar para entender se fez, se não fez, aquela coisa toda, concorda? Ah, então organizei aqui o que eu preciso e trabalho. Ah, Matheus, mas daí como é que você faz para falar com a pessoa? Você clica aqui no botãozinho do WhatsApp e ele abre a conversa diretamente por aqui. E você consegue interagir, conversar, bem tranquilo, tá? Outra coisa, controle de prótese. É ou não é uma demanda de vocês? Vocês não tem que, mandei lá, tem que ver se tá pronto. Normalmente tem clínicas. E, gente, sucesso da clínica é você ter um bom parceiro disso, porque dá trabalho, viu? Dá trabalho. Então vem aqui e cria, ó, prótese. E aí você vai fazer a mesma ideia, o mesmo raciocínio. Todo mundo que tá aqui, foi que eu tenho que ficar fazendo essa gestão, se tá pronto, se não tá pronto, se tem que provar, é que tá, você coloca aqui, entendeu? Então fica fácil para você fazer o trabalho. Depois, inclusive, tanto nas abas quanto aqui no CRM, vocês conseguem fazer envios de mensagem em massa para quem tá aqui. Isso que é maravilhoso, tá? Então aqui você pode trabalhar, exemplo, com os teus leads, ok? E aqui nas abinhas, para não misturar com a organização daqui, você cria essas outras necessidades, sem interferir um no outro, entendeu? Então, aí você pode ir criando vários e tudo mais, vai muito de você. Aqui eu vou fechar agora, e aí vamos ver aonde a gente parou aqui. Então, aqui entendemos. E aí eu tinha falado que a gente tinha um desafio de iniciar uma conversa sem ter a pessoa ali como contato. Então, para fazer isso, é bem simples aqui na ferramenta também. Basta vir no maisinho aqui, você coloca aqui iniciar uma conversa, coloca o DDD, aqui eu vou colocar o meu número, tá? Deixa eu ver se eu lembro. 0091. Precisa colocar o nome, se você colocar o nome aqui já salva, mas não é essa a ideia. Ó, aqui é eu, e aí eu mando um oi aqui e pronto. Não tenho, no caso, adicionado. Aí a pessoa foi parar lá na outro lugar. Aí, pera, tá? Cadê eu? Tem um monte de fixado aqui, ó. Então, não, por isso que eu falei para vocês, por exemplo, hoje, se a gente clicar aqui na nossa ferramenta, ó, eu não tenho essas pessoas salvas como contato. Por quê? Porque tá o nome aqui. Vocês estão vendo? Tá o telefone, na verdade, né? Tá o telefone, ó, 4893. Eu não tenho ela salva. Mas a ferramenta, como essa pessoa colocou o nome dela no WhatsApp, ela já configurou, o nome já aparece automaticamente aqui. Então, não tem aquela situação de eu ter que ficar clicando aqui e vendo o nome da pessoa. Ela já aparece mesmo que você não tem adicionado. Ok? Então, para você também chamar o contato, basta vir aqui. Acho que o outro aqui é o quê? Fazer backup, que eu tinha falado para vocês também. Bom, backup também é bem simples. Eu venho também aqui nesse maisinho e eu vou exportar todo mundo que tem no meu WhatsApp com um clique só. Clico aqui nesse exportar, pronto, venho aqui e ele trouxe todo mundo que tá no meu WhatsApp, sem exceção, todo mundo, tá? E aí com isso, por exemplo, perdi o WhatsApp, perdi o número, perdi o que tá ali. Você pode pegar esse documento, subir na ferramenta, fazer envio de mensagens e pronto, tá muito mais fácil, né? Você não perde todo o teu investimento. Vamos brincar que isso aqui é o seguro, né? Você foi lá, fez investimento para ter toda a sua base de clientes, toda a sua base de leads, de pacientes. Meu, a clínica em 5 anos, tudo tava naquele WhatsApp, você perdeu tudo. Pronto, agora você não precisa. Eu brinco, só isso aqui já vale. Mas aqui no caso, ó, ela salvou todo mundo. Tem mais de 1.159 contatos ali, tá bom? Então já pronto, com um clique. Então vocês conseguem fazer isso também agora. Outra coisa também que é a questão de salvar o contato. Para salvar o contato hoje, até onde eu sei, pelo menos, se eu não estiver enganado. Mas você tem que ir lá no WhatsApp, lá no celular, vai lá e adiciona o contato para ela aparecer aqui no WhatsApp. Com a ferramenta vocês não precisam sofrer com isso. Como que vocês fazem? Ó, tá vendo aqui, ó? Não tem o Felipe como contato. Tá o número dele aqui, eu não tenho. Eu vou clicar aqui nesse itemzinho aqui, ó, e vou salvar. Vou colocar até com nome diferente, tipo Felipe CRM. Pronto, tá salvo. Não precisei ir lá no celular. E aí, se eu quiser, por exemplo, eu quero mandar, então, o nome do Felipe, por exemplo, contato, né? Quero adicionar num grupo que seja Felipe CRM. Ele tá aqui. Então, salvou, sem eu precisar ir lá no celular. Isso aqui é maravilhoso, salva vidas, né? Agiliza muito o nosso trabalho. Deixar fixado diversas conversas. Isso aqui também acontece muito. Olha o tanto de gente que eu tenho fixado aqui. Hoje, se você tentar fixar ali no seu grupo, você vai conseguir fixar no seu WhatsApp, você vai fixar 3. A gente consegue fixar vários. Quer ver, se eu clicar aqui, ó, e fixar, ele não deixa. Você pode fixar até 3 conversas. Aí esse é o aviso que vai deixar para vocês. Mas como é que eu tenho um monte aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu venho aqui, clico aqui
em fixar, pronto. E por que isso aqui é maravilhoso? Porque tem muitas pessoas, por exemplo, aqui mesmo quando a gente faz agendamento, que a gente está quase finalizando uma conversa, né? E aí vai surgindo outros leads e tudo mais, e aquela pessoa não responde. Eu fixando aqui, ela fica no meu campo de visão, porque ela vai aqui para o primeiro, né? Então daí depois eu posso ligar, posso mandar uma nova mensagem, ou por exemplo, um lead, né? Recentemente a gente teve um caso aqui de um cliente que fechou um orçamento de 29 mil reais. Falou, o que acontece? Deixa ele aqui na frente, no teu campo de visão, para você ir fazendo contato com o cliente, fica no teu campo de visão, entendeu? Então tem várias formas de você trabalhar, às vezes teu fornecedor que você precisa sempre falar, teu colaborador que você precisa sempre estar em contato, aquele paciente com orçamento alto que vai salvar o teu mês às vezes. Então aí a criatividade vocês podem usar conforme a necessidade de vocês, tá bom? Então a gente consegue fixar diversas conversas. Como encontrar o nome eu mostrei para vocês, né? Ele já vai aparecer ali se tiver o nome. Outra funcionalidade aqui no caso são mais praticidades, tá? Agora a gente vai falar dessas três: agendamento de mensagens, anotações estratégicas e criação de lembretes. Ainda aqui no mesmo WhatsApp, tá? Ó, vou pegar essa conversa que a gente fixou aqui por último. Tá vendo que apareceu esse menuzinho aqui? No de vocês não tem hoje isso. Podem pesquisar e não tem. Então o que isso aqui é útil? Eu vou pegar aqui, ó, mensagens agendadas, que é o que eu acho que vocês vão mais usar. O que significa isso? Eu posso agendar, colocar o WhatsApp para trabalhar para mim, entendeu? Então, por exemplo, o lead falou para eu ligar para ele às 18 horas. Beleza, eu vou lembrar às 18 horas? Não vou dar esse benefício da dúvida, né? Nosso cérebro ele engana a gente. Então, o que eu posso fazer? Posso colocar aqui uma mensagem, ligar às 18. E aí eu coloco aqui: oi, tudo bem? Tudo bem? Você pediu para eu te ligar às 18 horas. Posso te ligar? E aí eu vou fazer aqui quando? Hoje, então, às 18 horas. E pronto, às 18 horas vai mandar uma mensagem para essa pessoa automaticamente. Entendeu? Já deixei pronto. Não precisei anotar um post-it no caderno, uma planilha, enfim. Tá aqui. E aí a ferramenta vai mandar uma mensagem, entendeu? Aí eu posso, no caso, mandar um vídeo, uma imagem que seja, eu posso fazer até mesmo agendar um áudio. Posso fazer isso, por exemplo, o lead falou que era para mandar uma mensagem para ele lá no dia 10 do mês que vem. Eu posso já ter um áudio padrão do doutor ou da doutora, para quem não fechou, né, falando: oi, tudo bem? Você pediu para fazer contato com você no próximo mês, como é que foi o seu planejamento? Enfim, né, já deixa o áudio pronto, ele vai, inclusive, como se fosse gravado em tempo real. Sensacional. Como que a gente usa bastante aqui? Quem é da minha equipe sabe. A gente usa bastante para lembrar a equipe. Por exemplo, a gente todo dia tem que fazer essas atividades aqui. Eu posso fazer uma mensagem para repetir também. Então, por exemplo, aqui na recorrência, eu posso colocar diária, semanal, quinzenal, mensal, trimestral, não. Por exemplo, você pode deixar prontos os aniversários já, né, aqui, por exemplo, para a ferramenta mandar. Tá? Então dá para você usar muito isso. Eu posso deixar pronto já os lembretes. Exemplo, agendei o lead. Eu posso já fazer um lembrete um dia antes, no dia, de manhãzinha, por exemplo, e 1 hora antes da consulta. Já posso fazer tudo isso, entendeu? Prontinho aqui, com áudio, com vídeo, com antes e depois, da forma que você acha melhor. O que a gente recomenda é: monta a tua melhor abordagem e faz com a ferramenta. Pronto, não tem segredo. Outra coisa que são as anotações que a gente havia falado. Hoje, as anotações, no caso, quando você for criar aqui, por exemplo, não sei se é nessa conversa que teve um áudio, mas não sei se teve um áudio aqui, mas vamos supor que foi um áudio do paciente. Aí toda vez você tem que ir lá, subir no áudio, subir na conversa, para ver o áudio, aquela coisa toda, né? Você pode fazer uma anotação pertinente. Clica aqui, por exemplo, lead falou que não sorri mais. Aí ela vai aparecer aqui nesse itemzinho. Ou, por exemplo, no caso de uma clínica, né? Lead falou que vai conversar com o marido e volta no dia 10. Ou então, sei lá, interno: lead tem interesse em Botox. E aí você sabe que no momento oportuno você pode vender aqui esse procedimento para ela. Ou, por exemplo, né, lead tem que cobrar X valor, né? Por exemplo, ela está inadimplente, tem o nome sujo, né? Ou liberou a financeira. E aí, ó, isso não vai estar em outras conversas. Então, por exemplo, se eu for aqui nessa conversa aqui, não tem a opção da ferramenta, mas não tem. Aquelas informações foram colocadas somente atribuídas nessa conversa. E aí, se eu clicar aqui, tá todo mundo aqui. Tudo que eu coloquei, entendeu? Então fica tudo registrado aqui. Vamos supor que é o teu prontuário aqui no WhatsApp, tá? Então isso aqui salva vidas também. Daí numa ligação fica mais fácil, em vez de você ficar subindo a conversa para entender tudo que a pessoa falou, né? Então isso aqui também ajuda bastante. E vamos pro principal, né? Que eu acho que todo mundo também se interessou muito, que é aumentar as suas vendas com os disparos em massa. Então com a ferramenta você pode fazer diversos tipos de disparos para contatos, não contatos, etiquetas, abas, CRM, planilha, aniversariante, gêneros,
grupos e pessoas dentro de grupo. Como que a gente faz na prática, tá? Tem esse aviãozinho aqui, a gente clica nele e aqui eu posso então fazer, tá? Então, por exemplo, aqui é só para contatos salvos, né? Ah, para quem tá todo mundo no inbox, é esse aqui. Quero fazer só por etiqueta. Beleza, você pode fazer só por etiqueta. Aqui ele traz todas as etiquetas que eu criei, coloquei, atribuí pessoas. Grupos, então, por exemplo, pô, precisei contratar uma pessoa, você tem aqueles grupos de emprego, coisa do tipo. Você sobe a vaga aqui e manda para tudo, em vez de você mandar um por um. Ou às vezes venda de um equipamento, vocês não tem aqueles grupos de equipamento de clínica odontológica e tudo mais? Mesma coisa. Coloca a sua vaga ali, o seu equipamento e tudo mais, e coloca na ferramenta, ela dispara para você, se for interessante. Contatos dentro de grupo, o que significa isso? Você tem um grupo, então, Empregos Londrina, e aí você pode fazer contatos, se você achar que faz sentido, para todo mundo que está dentro daquele grupo. Talvez um convite, alguma coisa, uma parceria, enfim. Você usa a criatividade. CRM é aquela questão que eu falei para vocês, que a gente tem as abinhas, lembra que fica no campo de visão, ok? E a gente tem o CRM também, que é aquela outra guia que abre, tá? Então você pode fazer esse disparo para aqueles dois itens. Nas abas aqui, ele traz todo mundo, entendeu? Que está dentro das abas que eu atribuí. Então, independente do número que você colocar aqui, ele vai puxar, ok? Por isso que eu falei que é legal você organizar o seu WhatsApp conforme a sua necessidade e, né, implementando e atualizando ali a ferramenta, depois ela faz o trabalho para você. O mais pesado, entendeu? Ou você pode fazer aqui também por essa questão do CRM, que é aquela guiazinha lá. Perfil de contato é aquela questão que a gente falou, né? Aniversariante do mês, ok? Dá para fazer se você preencher também a ferramenta. Sexo, gênero, né? Então, masculino, por exemplo, Dia dos Pais, naturalmente vão ser mais pessoas ali, né? Ou, por exemplo, Dia da Mulher, Dia do Homem, tá tudo pronto aqui, desde que você preencha, ok? E o importar de planilha. Sei lá, eu quero pegar lá do meu sistema de gestão uma lista. Em vez de você mandar um por um, você pode subir aqui. Ou, né, eu posso pegar, fiz uma parceria com uma empresa, consegui alguns leads. Sorteio, sei lá, alguma coisa que você conseguiu pessoas. Sobe aqui e pronto, vai mandar. Para mandar, é bem simples, gente. Como eu falei, essa é uma ferramenta de apresentação, não posso fazer o envio aqui, senão vai mandar para todo mundo. Porém, funciona mais ou menos assim. Eu coloco aqui, compareceu, seleciono todo mundo aqui, clico aqui, ó, selecionei os contatos, clica aqui nesse itemzinho aqui, e agora você vai criar o que você deseja. Na ferramenta, você pode mandar vídeo, mensagem, áudio, como se fosse gravado na hora, pode mandar imagem, tudo. Então, primeiro você vai fazer o quê? Você vai subir na ferramenta a abordagem que você quer utilizar. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar: oi, tudo bem? A doutora gravou este áudio aqui para você. Pode conferir, por favor? Aí eu vou subir ela na ferramenta, coloquei a mensagem e agora eu vou colocar um áudio, ok? Coloco um áudio aqui, pronto. Subi o áudio fica como se fosse enviado mesmo. Então, é isso que eu quero. Conferir a mensagem, tá tudo em ordem? Beleza. Aqui vocês não vão mexer em nada. Que são essas configurações de vídeo aqui, nada. Você só vai clicar em enviar campanha. Pronto, ela vai começar a disparar para você, tá bom? Você pode colocar só o nome da pessoa de forma personalizada, primeiro nome, ou você pode colocar o nome completo, caso tenha também. Então também já ficou uma coisa personalizada. Sabe aquelas abinhas ou até mesmo a etiqueta? Se vocês quiserem, uma questão de organização, sabe, lá atendendo uma necessidade, vamos supor, eu coloquei vou mandar para essa galera aqui, eu quero que automaticamente, quando ela mandar a mensagem, ela já coloca dentro de uma etiqueta, ou ela já coloca dentro de uma abinha, ou de um CRM, né? Então ela pode fazer isso também. Quer colocar aqui, ó, eu quero que quando você manda mensagem para essas pessoas, eu quero colocar dentro dessa etiqueta aqui. A etiqueta é importante. E aí eu coloco aqui, ela já faz isso automaticamente. Enfim, aí é só eu clicar em enviar a campanha que ela manda, tá bom? Então é bem prático, tá? E vocês podem fazer aí para toda a necessidade de vocês. Então não tem hoje aquela desculpa de, não consigo falar com a minha base e tudo mais. Então, assim, agora o que vocês podem fazer com a ferramenta? Podem trabalhar com as campanhas internas. Todo mês a gente manda várias ideias para vocês, inclusive eu tenho que fazer desse mês. Você pode fazer, às vezes, o teu evento, né? Aniversário da clínica, é o Invisa Day, é o Implant Day, os eventos de vocês, fica muito mais fácil de vocês organizar, vocês concordam? É subir ali na plataforma, né? Deixar ela organizadinha, atualizadinha, e toda vez você vai mandando seus plantões, seus eventos, a campanha de upsell, ou seja, eu quero falar, por exemplo, eu quero fazer uma campanha esse mês para aparelho, né? Pô, se eu organizar ali todo mundo que é de aparelho, já tá pronto. É 2 cliques, você faz o envio de mensagem por procedimento.
acompanhamento. Quero fazer por botox, por gente que tá com prótese, eu quero subir para um outro procedimento, né? Lentes e assim por diante. Campanhas de prevenção. Você sabe que todos aqueles pacientes ali eu posso, de repente, oferecer um procedimento de prevenção, uma limpeza, um acompanhamento, corte. Beleza, você pode fazer isso. Como que você pode aumentar o faturamento? Você pode entrar em contato com todos os leads que faltaram de primeira consulta, pacientes ativos, né, para pedir indicação, tudo mais, leads, dá para você fazer a sua gestão aqui também. Você pode entrar em contato com todo mundo que fez o orçamento desde quando iniciou a clínica, e aí você vai fazendo contato com eles, mandando um conteúdo informativo, um depoimento, antes e depois, e no momento oportuno a pessoa vai falar com você, vai falar que tem interesse, não tem, você vai limpando a tua lista também, tá? Você pode fazer o contato com as pessoas que ficaram de fazer o exame, a documentação, da forma que eu mostrei ali. Você pode entrar em contato com todo mundo que deixou o contato, mas por algum motivo não agendou, desde o início da clínica, igual eu mostrei ali, aquele exemplo tinha mais de 4 mil pessoas, tá bom? Dá para fazer isso, é só você preencher. Você pode chamar os pacientes de alguma parceria, eu consegui uma parceria lá numa escola, sobe ali, pronto, bem facinho. Antes uma colaboradora ia ficar, sei lá, um mês para trabalhar com toda aquela galera, agora fica muito mais rápido, entendeu? Isso dá até para diminuir o custo, dependendo da quantidade de pessoas que você tem. Você pode atualizar as informações dos seus clientes, então, por exemplo, vai ter uma reforma, recentemente a gente fez uma ação aqui de uma troca de marca, foi facinho, porque já tinha a ferramenta, entendeu? Então a gente conseguiu mandar mensagem, comunicar toda a base da clínica com a ferramenta. Uma reinauguração, virou uma franquia, ou então mudou a marca, enfim, né? Ou vai fechar, ou vai fazer um convite, vai ter uma atualização, quer convidar para um café, enfim, fica muito mais fácil. Você pode entrar em contato com todo mundo que está inadimplente, então hoje tem algumas pessoas que esquecem das pessoas que estão inadimplentes, né? Dá para fazer isso ali, deixa uma abinha só para quem está inadimplente, pronto, fica muito mais fácil para vocês, tá bom? Os aniversariantes do mês, como que vocês podem fazer? Você pode logo no início do mês, sobe por planilha do Excel, por exemplo, ali na ferramenta, já manda uma mensagem, que pode ser um áudio, um vídeo, uma mensagem escrita mesmo para todo mundo, logo no início do mês, o mês iniciou, já manda uma mensagem falando, por conta do mês do seu aniversário, ou a gente viu que é o mês do seu aniversário, a gente fez isso, isso e aquilo, aí você vai ver qual que é a tua estratégia com isso. Tem cliente que oferece desconto, outros dão algum benefício, outros não dão nada, vai muito da sua estratégia. Daí no dia do aniversário você pode mandar a felicitação e antes de finalizar o mês que vai acabar aquela campanha, você manda uma mensagem também. Já pode deixar tudo isso pronto na ferramenta, não tem mais desculpa para não fazer. Matheus, e como é que eu faço para conseguir reter mais pacientes? Quer garantir a satisfação, ver se todo mundo gostando, se tá todo mundo feliz. Você pode entrar em contato com todos os seus pacientes, tá ali, você deixa pronto na ferramenta, né, organizadinho, e perguntar se tá tudo bem. Uma aba só de cirurgia. Todo mundo que fez cirurgia eu jogo para essa aba, para depois, daqui um tempinho, eu perguntar se tá tudo bem, se tá satisfeito, se tá gostando, se teve alguma intercorrência. Enfim, vai de vocês. Assim você garante a qualidade e a satisfação dos seus clientes. Precisa voltar e tudo mais, já vai fazendo a gestão. Hoje, poucas pessoas trabalham com o Google Meu Negócio. Eu posso ter uma abinha aqui que todo mês eu mando lá para os meus clientes avaliarem. Todo mês pronto com um clique, entendeu? E aí isso vai aumentar muito o teu resultado também lá no Google Meu Negócio, consequentemente vai te dar mais visibilidade, mais pacientes. Só de pedir. Hoje as pessoas não fazem porque daí tem que mandar um por um, aquela coisa toda. Pronto, tá pronto. É só você programar e fazer o envio. Então dá para fazer muita coisa. Campanhas de reativação. Isso aqui também. Hoje, né, a gente fala, vai iniciar um cliente e tudo mais. Pacientes que fizeram um procedimento e nunca mais voltaram. Gente, por algum motivo, às vezes pandemia, né, que perdeu muitas pessoas, infelizmente, né, as pessoas estavam fazendo tratamento, acabaram abandonando, condição financeira, isso, aquilo, enfim. O que dá para você fazer? Deixa uma abinha, esse paciente aqui fez um procedimento, terminou, teoricamente, e na odontologia não tem alta, o paciente sempre tem que voltar para acompanhamento e tudo mais. Então você pode fazer também uma ação para todo mundo que fez um procedimento e nunca mais voltou, ou os procedimentos que não retornam, que já fizeram, por exemplo, o paciente foi lá, fez um procedimento, já faz mais de 6 meses, ele precisa voltar na clínica. Você pode deixar uma abinha só para essa questão. Os pacientes que abandonaram o tratamento, paralisaram o tratamento por algum motivo, você pode trabalhar com todos esses tipos de campanha de reativação. Então, para quem que é recomendado? Para todo mundo. Em resumo, qualquer pessoa que usa o WhatsApp. A gente aqui, por exemplo, hoje eu não agendo mais pacientes. De vez em quando dá umas doidas, mas a gente vai lá só para ver, né? Mas assim, eu uso, por exemplo, para fazer gestão de cliente, né? A gente deixa uma abinha ali, tudo bem organizadinho. Então, qualquer pessoa pode usar isso aqui. Mas você vai ver a sua necessidade. Então, para recepção, dá para usar, vai facilitar muito a vida dela. Para sua CRC, aqui a gente chama de encantadora, né? Dá para usar também. Para tua pessoa comercial, fica responsável por parceria, gerente, como vocês acharem, que é o nome dela. Pro teu follow-up, que é a pessoa que faz o resgate de quem não fechou. Para CS, que é aquela pessoa que cuida para ver se tá todo mundo feliz, satisfeito. Teu financeiro, enfim, qualquer pessoa que usa o WhatsApp pode usar a ferramenta, entendeu? Vai facilitar muito, vai facilitar muito o trabalho dela.
dela. E aí, no caso, gente, hoje a gente já tem os videozinhos prontos ali, por exemplo, aqui, ó, quando vocês clicarem na ferramenta de vocês, nessa engrenagemzinha aqui, tutoriais, ele direciona vocês para os tutoriais com tudo isso que eu falei, passo a passo, entendeu? Já prontinho para vocês. Não tem que pensar em nada, só colocar em prática mesmo. E aí, no caso aqui, hoje, então, a gente fez uma análise, são mais de 100 estratégias que você pode colocar em prática, entendeu? Que você pode usar, que vai, né, te ajudar a aumentar o resultado da sua clínica. Por enquanto, né, são 100, vai ter muito mais, tá? A implementação é bem rápida, instalou ali, pronto, bem facinho, não tem contrato, não tem fidelidade, não tem multa, tá? A gente não quer prender vocês com isso, tá? É bem simplesinho para usar, para aderir. O valor também é bem simbólico, tá? Óbvio, é um sistema, a gente teve que fazer um investimento, tem uma equipe por trás, tem um monte de coisa, tá? O valor para um usuário, ou seja, para uma tela, é de R$ 150 por mês, ok? Ah, eu quero colocar 2, quero colocar para minha encantadora, eu quero colocar lá para a minha recepção. Aí esse segundo sai por R$ 70. Gente, é um valor muito simbólico. Um envio de mensagem que vocês fazem, consegue um paciente, já paga isso aqui por anos, entendeu? Só, na minha opinião, tá? Só o backup de conversas já também vale investimento. Por exemplo, você fez investimento todo mês, R$ 5.000 no Facebook, e aí do nada perdeu o seu WhatsApp com todas aquelas conversas porque não tá no sistema, entendeu? E aí, então só isso já vale. E tem todas as outras funcionalidades. Aí aqui, igual alguém perguntou aqui, design oral, isso, aqui no caso, você tem que, como é uma ferramenta para o WhatsApp Web, você tem que usar ela no WhatsApp Web. No celular não funciona. Por enquanto, ela é somente no WhatsApp Web, porque é a necessidade que as pessoas utilizam, né? Hoje, por exemplo, todo mundo aqui que faz o relacionamento, por exemplo, a nossa equipe tá trabalhando ali no WhatsApp Web, ok? Tá? Então, hoje, por enquanto, ainda não surgiu essa necessidade de fazer por celular, mas hoje, cada vez mais as pessoas estão indo por esse caminho, né? Quem sabe a gente vai por esse caminho também, tá bom? E aí o seu WhatsApp, ela fica com essa interface aqui, beleza? Outra dúvida, e tem várias outras configurações aqui também, tá? Mas que é pertinente para vocês. Como fica a questão do banimento? Gente, hoje, a ferramenta em si, ela não bane. Quem bane vocês é a pessoa. Então, se você, por exemplo, receber uma conversa diferente, tem lá a opção, você como cliente, como usuário, banir, denunciar, você como usuário que faz isso. Não é porque a ferramenta está fazendo o envio de mensagens. E quando você faz o envio de mensagens, por isso que eu falei para vocês não mexerem em nada, vem aqui, ó, ela já está configurada simulando que é um humano. Ela já respeita as regras do WhatsApp para não parecer que é uma ferramenta. Então, por exemplo, ela vai mandar uma mensagem, vai parar 10 segundos e vai mandar né? Então ela faz um intervalo de 10 segundos, a cada 10 contatos ela dá uma pausinha, toma um café, respira, tá? Aí depois de 1 minuto também ela faz de novo, então já tem todas essas configurações. Vocês podem colocar para mais como para menos. Eu não recomendo mexer porque hoje ela já está configurada para justamente não dar um problema. Então muito, Silvio, vai depender da sua lista. Então se você tem uma lista de pessoas, por exemplo, que são teus clientes, que são quentes, vamos dizer assim, né? Eles não vão banir. Claro, tudo vai depender também da tua comunicação e tudo mais. Eles não vão ficar te denunciando coisas tipo, porque não é uma comunicação desrespeitosa. Agora, se você pega uma lista de procedência duvidosa e coisa do tipo, cara, aí, né, vai de repente ser ruim para você. Então, hoje a ferramenta, ela já tem todo esse cuidado, tá? Justamente para vocês não terem esse problema. Mas independente disso, sempre tem o backup, tem também, né, como você recuperar ali o número. Então, é bem tranquilo. Hoje, de verdade, a gente não tá tendo esse problema, tá? Porque é só você respeitar ali, só seguir as diretrizes. Gente, se tiver dúvida, pode abrir o microfone, colocar aqui no chat, bem tranquilo. O suporte, tem os vídeos tutoriais com passo a passo, vídeo aula, bem certinho. Eu te mando os scripts que vocês desejarem. Quero um script igual a sua equipe, te mando. Quero um script, no caso, quero que o meu WhatsApp fique organizadinho assim, que venha com as mensagens, que venha com os áudios. Hoje, por exemplo, a Prospecta, não sei se vocês já viram, a gente vende os áudios. Então, a gente tem alguns áudios aqui, a gente tem lá, você quer ter esse áudio que converte, tá ali. Esses áudios todos a gente pode te mandar ali e ficar pronto aqui para você ter as mesmas abordagens que a gente. Você achar que faz sentido, ok? Se você não quiser, você pode criar a tua ali do zero, bem tranquilo, tá? Então tem isso pronto, as scripts, as mensagens todas, tá? As atualizações constantes, ou seja, a gente acabou de conversar aqui, teve um insight, mas dá para fazer para usar no celular? É um insight, a gente anota aqui, se tiver muita demanda, a gente já vai começar, né? Coloca aqui no planejamento para dar uma prioridade para ela implementar também.
Então sempre tem, né, funcionalidades novas, o próprio WhatsApp vai atualizando, vai tendo mais alternativas, o WhatsApp mesmo, o suporte vai ter também um suporte diretamente no WhatsApp, sem burocracias de e-mail, coisa do tipo, diretamente ali no WhatsApp, e a gente vai ter essas reuniões aqui também, né, que a gente vai estar sempre trazendo aqui, como que eu faço, né, eu tenho uma dúvida, a gente vai trazendo sempre aqui essas reuniões, né, para a gente tirar dúvida, para a gente trazer estratégias, então é uma coisa que vai estar sendo sempre atualizada e ajustada, ok? Então, se vocês tiverem interesse, no caso, tá, lembrando, mesmo que você seja cliente, até mesmo que você, Matheus, eu tô com uma outra agência, não tô com vocês, não tem problema, você até tá com uma outra agência, melhor ainda, porque vai ajudar muito o resultado deles também. Matheus, no caso, eu não tô nem com uma outra agência, tô com ninguém, mas eu quero só a ferramenta. Não tem problema, gente, independente disso, a ferramenta ela é para todo mundo, tá bom? Então, podem ficar tranquilos aí em relação a isso. Então, a ferramenta, no caso, nesse primeiro momento, você vai conversar diretamente comigo. Então, se vocês tiverem interesse, é só me chamar aqui no WhatsApp. Esse é o meu telefone também. Vou colocar ele aqui no chat para vocês. Ou é só você escanear o QR Code, tá? Mas de verdade, gente, hoje eu já pesquisei de tudo. E hoje, por exemplo, tem uns softwares que são bem famosos e tal. Mas você vai ver lá o que acontece. Muda a interface. Ou você paga de forma anual. Aí você não gostou da ferramenta, você pagou ela, teve que usar. Às vezes são até em dólar, né? Tem contrato, tem fidelidade. Então, assim, a gente, no caso, fez um negócio realmente para ser acessível para todo mundo, para atender a demanda de clínica odontológica, porque a gente só trabalha com dentista aqui hoje. Então, assim, foi feito para atender essas necessidades. A gente fez um negócio realmente para não ter desculpa. Eu não vou fazer por causa de ser caro. Não, tá bem acessível, modéstia à parte, com toda a humildade possível, é para todo mundo, independente do tamanho da sua clínica, porque vai te ajudar de alguma forma, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse, só me chamar no WhatsApp para falar diretamente comigo, escanear o QR Code, vai falar diretamente comigo. E agora também não quero tomar muito tempo de vocês, mas vamos lá. Vocês têm dúvida? Ficou claro para vocês? Tá explicado? Ficou alguma coisa que eu volte? Tá tudo certo? Como é que tá aí essa questão? Tranquilo? Oi, Cássia. Eu tenho uma dúvida. Claro. Matheus, se eu tiver 2 clínicas, como é que eu faço? Aí eu quero ter acesso a todas as mensagens que elas estão enviando, o secretário está enviando os pacientes. Então, eu tenho o que elas escreverem nesse aplicativo, eu tenho acesso também ao mesmo tempo. Vamos pensar assim, a ferramenta, até por isso que eu coloquei aqui, a ferramenta, ela é por tela, tá? Então, ela vai ser por usuário. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Então, nesse caso, se você tem 2 usuários, hoje o WhatsApp, inclusive, ele deixa você acessar o computador em 4. O mesmo WhatsApp, né, ele deixa você acessar em 4 computadores, em 4 WhatsApp web. A ferramenta não muda isso, continua fazendo assim. Mas daí, para você ter essas funcionalidades, Cássia, nos seus 2 computadores, aí você teria, então, de ter os 2 usuários. Um usuário, no caso, sairia por 150, o segundo adicional por apenas mais R$70, tá? Então, você teria daí, como são 2 WhatsApps, 2 telas, por mais que é o mesmo número, tá? Mas são 2 aplicativos ali que você vai ter, então você precisaria desses 2 usuários, mas daria para usar conforme a sua necessidade, igual você falou, tá? Inclusive, tem a opção, que eu não coloquei aqui para vocês, mas tem até a opção de você colocar o nome da pessoa. Aqui tem, por exemplo, a assinatura, e aí por exemplo, tem a Amanda, tem a Larissa. Você pode colocar aqui para ela identificar, tá bom? E recentemente também ele está atualizando, vai ter o transferir. Então, por exemplo, esse paciente aqui tem que ir lá para o financeiro. Aí você transfere ele lá para o financeiro. Então, tipo, uma ferramenta multi-usuários, entendeu? Então, isso também está aqui no planejamento. Tá? Então, nesse teu caso aí, você vai ter que ter um usuário aqui desse para a pessoa 1 e um usuário desse para a pessoa 2. Ambas vão ter essas funcionalidades aqui que você está vendo, tudo bem certinho. Vamos supor, você está vendo essa visão aqui, as duas vão ter as mesmas visões. Então, por exemplo, né? Se ela mandar essa mensagem aqui, vai aparecer para ela, porque é o mesmo número. Então, tudo que faz um, aparece no outro, entendeu? Tá? Então, no caso, tudo fica armazenado, bem certinho, elas conseguem, dentro do mesmo número, se for o caso, né? Usar. E se for número separado? Eu quero o número 1, que é da recepção, é um número, e o da pessoa 2 é um outro número. Não tem problema, porque a ferramenta, ela é por computador. Inclusive, daí vamos nas gambiarras, né? Se você, vamos supor, eu tenho um monte de coisa. Então, por exemplo, eu tenho 3 clínicas, e eu não quero comprar 3 usuários. O que você pode fazer? Você desloga, você não pode usar ao mesmo tempo. Então, tipo, se você quer usar ao mesmo tempo, não dá. Agora, se, por exemplo, é uma coisa pontual, eu quero fazer um envio de mensagens. Você desloga aqui, tipo, vem aqui, desconecta o WhatsApp, entendeu? A ferramenta vai continuar existindo, eu vou conectar o meu WhatsApp 2.
mês, faço a minha necessidade aqui de envio de mensagem, por exemplo, deslogo, volto para outra. Então dá para você fazer isso. Eu não recomendo, de verdade, porque a ferramenta ela não é só o envio de mensagem. A ferramenta ela é o conjunto, ela é o gestão. Mas dá para você fazer isso, não tem problema algum, tá bom? Caso eu tirei a sua dúvida, era essa. Entendi. É que assim, como eu não faço o envio, quem faz é a secretária, né? Aí tem as clínicas, e aí eu teria que. Mas eu gosto de acompanhar as mensagens, né? Mas vai aparecer, é que assim, vai aparecer para você ali normal, bem certinho, tá? As mensagens hoje tem, eu particularmente acho, em formas mais fáceis, então você pode ver pelo próprio computador, pelo próprio WhatsApp, mas aí no caso, se for por essa questão de acompanhar, não tem problema. Como eu falei, daí fica um usuário adicional de R$70. Porém, né, também não é um valor muito alto aí em relação à ferramenta, tá? Deixa eu ver, se eu tenho 2 WhatsApp no computador, seria 2 usuários. Daí eu tirei essa dúvida também. Vamos lá, gente, alguém mais tem alguma pergunta, alguma outra informação? No caso, como a ferramenta ela não muda a interface, então, tipo, ela, né, o WhatsApp mesmo, é bem prático de vocês usarem, né? Então não vai fugir do dia a dia de vocês. Pelo contrário, vai ter funcionalidades extras. O que eu recomendo por hora? Primeira atividade que vocês vão fazer, claro, ver os vídeos tutoriais, mas a gente também tá aqui para tirar dúvida, você vai colocando, né, alimentando as pessoas nas suas etiquetas ou nas suas abinhas, entendeu? Porque daí você vai alimentando a ferramenta, alimentou a sua devida estratégia e tudo mais, você vai lá e faz o envio, faz isso, faz aquilo, tá bom? Então esse seria, assim, o primeiro passo, né, para vocês começarem a usar ela, bom?